Rio de Janeiro foi escolhido pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, Unesco, como Patrimônio Cultural da Humanidade. A cidade maravilhosa se torna a primeira do mundo a deter o título na categoria Paisagem Cultural. A escolha se deu durante a 36ª reunião do Comitê do Patrimônio Mundial da Unesco, em São Petersburgo, na Rússia. A candidatura do Rio de Janeiro está inscrita na categoria Paisagem Cultural e foi entregue em setembro de 2009 à Unesco. O Rio abrigou a Conferência Ambiental da ONU, a Rio+20, vai abrigar a Jornada Mundial da Juventude de 2013 e a final da Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016. O Jornal da Vida, no canal da Família, começa valorizando a boa notícia, cultivando a cultura da paz e destacando a construção da civilização do amor e da fraternidade. Viva a vida, paz e bem. Hoje, 2 de julho, é o Dia do Bombeiro. Boa noite. A Espanha conquistou a Eurocopa fazendo 4-0 na Itália. Espanha e Itália estão classificadas para a Copa das Confederações da FIFA em 2013, no Brasil. Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal faz quarta-feira a análise do parecer da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar para a cassação do senador Demóstenes Torres. André Rieu recomeça sua turnê na capital paulista com show no ginásio do Ibirapuera a partir de amanhã, dia 3 de julho. O Jornal da Vida começa aqui, fazendo um giro geral de abertura com os destaques da edição nacional de hoje. O Partido Revolucionário Institucional elegeu o candidato Henrique Peña Nieto para a presidência do México. O IBGE divulga amanhã os dados da pesquisa de maio sobre produção física industrial mensal brasileira. Quase 46 milhões de brasileiros, cerca de 24% da população, declarou possuir pelo menos uma das deficiências investigadas: mental, motora, visual e auditiva. A maioria, mulheres. A derrota de Rafael Nadal para o desconhecido tcheco Lucas Rosol na segunda rodada de Wimbledon deixou o mundo do tênis em choque. A torcida espanhola celebrou com entusiasmo a conquista do título da Eurocopa na final contra a Itália. O time fez 4-0 e conquistou o bicampeonato. O Ministério da Saúde liberou 600 milhões de reais para cirurgias não emergenciais e 50 milhões para cirurgias de catarata. A verba beneficiará mais de 2.555 municípios, com menos de 10% da população em situação de extrema pobreza. O Jornal da Vida tem o Minuto da Democracia. O destaque é a presença da série sempre orientada com o cientista político Humberto Dantas. Olá, Humberto. Olá. Hoje vamos falar sobre liberdade de expressão. Em meu cotidiano, encontro pessoas que me acompanham aqui e debatem de forma democrática aquilo que apresentamos todos os dias. Pelas redes sociais, Twitter ou Facebook, o diálogo é igualmente interessante. Discordar é da democracia. Com respeito, buscando estabelecer percepções sobre os valores apresentados, tudo é possível. E nosso compromisso com a democracia não se restringe às câmeras, vai além e parte sempre do respeito. Pois bem, infelizmente nem todos pensam assim. E recentemente, encontrei uma pessoa que defende o aborto e assiste nossas reflexões. Agressões verbais deram o tom da conversa. Irresponsável foi o mínimo que ouvi. E diante do descontrole alheio, me calei. Em casa, me arrependi do meu silêncio. Infelizmente, não tenho maturidade suficiente para entender que agi de forma correta. Deveria ter respondido com força semelhante, apenas de forma bem mais elegante. Sou contra o aborto e não estou sozinho nessa posição. Se milhares de mulheres morrem anualmente porque fazem abortos, isso não representa dizer que devemos oficializar a prática que continuaria matando milhares de fetos. Um educador como eu, professor há quase 15 anos, só acredita na educação como ferramenta de transformação. E o aborto não é uma ferramenta educativa.
A conscientização da sociedade, sim, é. E por isso, digo e repito, educar para a vida é tarefa do Estado. Matar não é tarefa do Estado. Fique ligado. Rede Vida, no Minuto da Democracia. Muito obrigado, Humberto. Parabéns pelas colocações inteligentes. O bom humor com a criatividade e com inspiração. É a charge sempre especial de André de Souza, do Jornal da Vida. Humor na vida. Plano Real completa 18 anos. Juro, se eu não for convidada para a festa, vou aparecer de penetra. Esse é o penetra que ninguém quer. O secretário executivo do Conselho Indigenista Missionário, Kleber César Busato, revelou hoje, no Senado Federal, que foram registrados 378 casos de violência contra indígenas em 2011. Foram, inclusive, 51 assassinatos e 94 tentativas de assassinatos. Nós lançamos uma campanha há poucos dias, também junto com a Associação de Juízes para a Democracia, e a gente pede, então, que todos participem, ajudem, se associem de alguma forma, para que a gente chame a atenção da sociedade brasileira, da sociedade internacional e principalmente das autoridades, dos órgãos públicos brasileiros, dos 3 poderes do Brasil, para essa situação vivida pelos povos indígenas. E é possível fazer assinatura online pela página www.causaindígena.org. www.causaindígena.org. Então, é possível, assinar essa petição. A cada 400 assinaturas é despachada uma moção, para as autoridades, inclusive aqui para o Senado, para que a gente consiga criar uma situação mais favorável para o enfrentamento de todos esses casos de violência contra os povos indígenas no Brasil. Arte e cultura. Um grupo de 5 músicos na Alemanha criando um som a partir de instrumentos originais, a garrafa. Os detalhes com a jornalista Ana Lúcia Schiapatti. Os músicos chegam carregando seus instrumentos em caixas. O quinteto alemão usa garrafas de vidro para a produção do som. O show é marcado pela sonoridade criativa a partir dos efeitos obtidos. O quinteto de Berlim é formado por Frank, Fritz, Eidin, Peter e Murier. O show do quinteto é chamado de Canções em Evasia e Nenhum Poder para as Latas. O quinteto busca exaltar as músicas típicas e populares. Ana Lúcia Schiapatti para a Rede Vida de televisão. Brasil conta com 248 vagas em 32 modalidades para os Jogos Olímpicos Londres 2012. Bom, André, pela agora que estamos acertando os ponteiros, o Brasil tem ainda presença no futebol masculino, tem presença no futebol feminino. A equipe de atletismo brasileiro tem 25 atletas. O salto triplo feminino leva a Londres a pernambucana Keila Costa. Keila Costa nasceu em Recife, Pernambuco, em 6 de fevereiro de 83. A atleta conquistou o índice A no torneio Liga Diamante, com 14,31 metros em Doha, no Catar, em maio de 2012. Keila Costa é esperança de medalha brasileira em Londres. Oportunidade de estágio para estudantes, a oportunidade está aberta. As informações com a repórter Fabiana Mingoni.
Estudantes brasileiros ganham mais oportunidades de conquistar uma vaga de estágio nesta época do ano. Isso porque o mês de julho coincide com a formatura de estudantes e, assim, muitos contratos de estágios vencem e outros acabam sendo efetivados. Portanto, o Brasil pode contar hoje com 22 mil novas vagas de estágio. São para todas as áreas, na verdade, né? Nós temos aí, todos os alunos podem se cadastrar para participar. Mas nós temos algumas áreas que oferecem mais oportunidades. Dentre elas, nós temos administração, os cursos contábeis, ciências contábeis, temos direito, todos os cursos ligados à informática, os cursos técnicos. De olho nesta oportunidade profissional, Bruno Oliveira já fez seu cadastro e agora espera por uma vaga. Já fiz o cadastro e eu estou esperando entrar no mercado de trabalho, ter mais experiência primeiro do que os outros, né? Porque conta bastante. E é isso, estou esperando, já surgiu vagas, mas eu estou esperando umas melhores. E é isso, vai me aperfeiçoar cada dia mais. Fazer estágio é dar o primeiro passo na carreira profissional. Estudantes que têm a oportunidade de colocar em prática o que já viu em teoria é mais preparado para o mercado e por isso vagas de estágio são tão concorridas. E para sair na frente nesta busca, é importante ficar atento em alguns detalhes que podem fazer a diferença. Então é importante dizer que aqueles que estiverem melhores preparados terão mais chance. Então, nesse momento, os alunos que têm os seus currículos enriquecidos através de cursos, o curso de informática nem se fala, mas com temas variados, né, com leituras constantes, que realmente esteja antenado à atualidade, esses terão mais chance. Então, é importante que o aluno realmente se prepare mesmo para concorrer a oportunidades de estágios. Aos que já são inscritos, é importante se lembrar de atualizar os dados, pois assim aumentam as chances. Fabiana Mingoni para a Rede Vida de Televisão. Seminário Internacional no Rio Grande do Sul debate atitudes e providências para maior segurança no trânsito. Simone Dias. Um estudo realizado em 18 países pela Fundação MAVE aponta que para cada criança sueca falecida em 2009 por falta do uso da cadeirinha infantil, morreram 155 no Brasil. Na América Latina, foram quase 6.500 crianças mortas. Esses dados foram apresentados no seminário pelo diretor do Instituto MAFRE, Julio Lara Del Vaz. Julio fala que o primeiro passo é divulgar melhor, conscientizar os pais de que é imprescindível a utilização da cadeirinha, que é necessária a colaboração dos professores e dos médicos pediatras. Ele diz que é preciso sim fiscalizar, abordar os colégios, porém fiscalizar não quer dizer apenas multar, mas também ensinar os pais, em último caso, multar. No seminário, o transporte escolar foi alvo de críticas por parte dos especialistas. Segundo a Alessandra Françoia, coordenadora nacional da ONG Criança Segura, existe uma comissão que desenvolve um estudo para melhorar a segurança neste tipo de transporte. Hoje, o transporte escolar está totalmente excluído da regulamentação para o uso da cadeirinha. Tão importante quanto adquirir um dispositivo infantil de retenção veicular é saber utilizá-lo corretamente. O assento de elevação, indicado para crianças de 4 a 7 anos, por exemplo, só pode ser utilizado com um cinto de 3 pontos. Por isso, é necessário estar atento às informações colocadas pelo fabricante no manual de instruções. É importante testar, ver se tem o selo do Inmetro, claro. A referência tem que ser sempre por peso, porque é como o equipamento foi testado. E também uma questão importante é que busque uma loja que possa dar uma orientação na hora da instalação. Simone Dias para a Rede Vida de Televisão. A Arquidiocese de Curitiba realizou a 17ª Assembleia da Pastoral Familiar. A reportagem é de Letícia Pessoa. Cerca de 300 lideranças da Arquidiocese de Curitiba participaram da 17ª Assembleia da Pastoral Familiar, no último dia 1º de julho. O evento teve início com a Santa Missa e trouxe para discussão as orientações a serem aprovadas para o encontro de preparação de noivos ao matrimônio. Após a palestra, os agentes se reuniram em grupos de estudo para análise das orientações do documento, que foi concluída com a plenária no final da tarde. Pela primeira vez na história da Diocese, foi elaborado um plano de autoria própria, ou seja, formulado a partir da realidade da igreja local. A Arquidiocese de Curitiba, com nossas 135 paróquias, queremos disponibilizar meios para fazermos acontecer o projeto
da igreja, da evangelização em Curitiba. Então, essa é a 17ª Assembleia da Pastoral Familiar, onde 16 anos a gente vem falando de encontro de preparação de noivos, que ele seja personalizado, que os noivos tenham uma vivência dentro de um lar, conhecer como é que funciona o lar. E a gente, então, depois dessas demandas todas que teve, a gente construiu, então, junto com uma equipe, foi escrito um documento, onde hoje a gente quer trazer para essa Assembleia e fazer a aprovação para que tenha o jeito da Arquidiocese de Curitiba, junto com todos os documentos que a CNBB já escreveu. O diferencial da 17ª Assembleia foi uma palestra formativa sobre os encontros de noivos, assessorada pela Coordenação Pedagógica do Instituto Nacional da Pastoral Familiar. Desvalorização da pessoa humana, da dignidade da pessoa humana. Existe às vezes um tem que se anular por conta do outro, ou então depois vem as infidelidades, os conflitos, porque não houve esse respeito à dignidade, não tem respeito à vida, acolhimento da vida, porque a vida passa a ser algo quase que descartável. O documento oficial será disponibilizado no segundo semestre deste ano pela coordenação. Santo André, no ABC Paulista, acolheu o segundo encontro das comunidades eclesiais de base. A vida em plenitude no foco do encontro da SEBS. Tiago Faliani. A nossa sociedade tem a possibilidade de viver em comunidade, plenitude e abundância. Afinal, a vida é um dom de Deus. Este tema foi debatido em encontro das comunidades eclesiais de base de São Paulo. Nos dias atuais, esta ideia não é passada à frente, pois vivemos em um mundo turbulento e a filosofia de Jesus Cristo, que sacrificou sua vida para nos salvar, é esquecida, provocando assim graves consequências. Há muita violência, há muitos sinais de morte e até pessoas que estão muito bem de vida, mas têm um vazio interior. Está faltando um pouquinho do sentido que Jesus queria, né? De sermos mais irmãos, uns ajudando o outro. E estes problemas começam também dentro de casa. Né? Agora falta ajuda, falta ajuda de muita gente, às vezes a própria família às vezes se fecha, que às vezes não quer se abrir, às vezes ela não quer nem se ajudar. Né? E isso é uma dificuldade muito grande. Por isso que a palavra de Deus sempre pode nos ajudar. Então a palavra de Deus, ela vem para nos ajudar a resolver os problemas. Ela vem para que a gente possa enxergar os sinais que estão aí, sinais de injustiça, né? na minha comunidade. Porque a partir do momento que eu não tenho uma visão da palavra de Deus, eu também não sei enxergar o que é bom e o que é ruim. Tudo para mim passa indiferente. Tiago Fanhani para a Rede Vida de Televisão. Boletim Climatempo. As condições para todo o país nesta terça-feira, dia 3 de julho. No Jornal da Vida. Uma nova frente fria se aproxima do Rio Grande do Sul e nesta terça-feira vai deixar o tempo instável no estado. Todo o sul do Brasil pode ter rajadas de vento com moderada a forte intensidade e a temperatura cai no centro-sul gaúcho. Uma extensa massa de ar seco predomina sobre o Brasil e afasta a chuva da região. Áreas de instabilidade também enfraquecem um pouco no litoral de Pernambuco e da Paraíba. A terça-feira segue com chuva a qualquer hora no centro-sul gaúcho, inclusive em Porto Alegre. As nuvens aumentam entre o oeste de Santa Catarina e do Paraná, mas não deve chover. O sol brilha forte na área mais clara do mapa. Atenção com a umidade do ar em queda, principalmente em São Paulo, no centro-oeste de Minas Gerais, região centro-oeste do Brasil, Tocantins, interior da Bahia e do Piauí. Em muitas áreas, o índice pode ficar abaixo de 30%. Ocorrem chuvas com fraca a moderada intensidade pelo litoral do Nordeste e o tempo segue mais carregado, com previsão de chuva forte no Amapá, em Belém e também em Roraima. A mínima prevista é de 12 graus em São Paulo, 11 graus em Brasília. Em Porto Alegre, máxima de 29 graus e até 35 em Cuiabá. São Paulo ao vivo, o jornalista Sebastião Viziara vai apresentar hoje a Tribuna Independente. Saudação muito fraternal e amiga, paz e bem, Sebastião. Qual é o tema da Tribuna Independente hoje ao vivo? Boa noite, Luiz Antônio. Boa noite a você que prestigia o Jornal da Vida. Já estamos a postos. Daqui a pouquinho vamos entrevistar Alexandre Kalash, o médico brasileiro, doutor em saúde pública pela Universidade de Oxford.
O tema, Luiz Antônio, é envelhecimento saudável. O programa que o mundo inteiro precisa fazer, segundo o doutor Alexandre Kalash. Daqui a pouquinho. Muito obrigado, Sebastião. A Tribuna Independente começa um pouquinho mais cedo hoje para abordar esse tema envolvendo a saúde, envolvendo a terceira idade. Obrigado, Sebastião. Um projeto no interior paulista visa fomentar a atividade e o balé. A reportagem é de Glaucia Chiarelli. José Luiz é coreógrafo e Ana Maria, a diretora do corpo de baile de um centro municipal de artes no interior paulista. Dedicando-se ao balé há mais de 19 anos, eles foram premiados recentemente em um festival com uma bolsa de estudos na Alemanha. Durante 6 meses, farão um intercâmbio cultural. É extremamente importante porque a gente consegue, porque a gente fica preocupado aqui no Brasil que o físico brasileiro é diferente e tal, e nós vamos aprender de lá que a gente ia aprender isso e trazer para o Brasil a técnica alemã e conseguir estudar e adaptar isso para o nosso físico. O reconhecimento é o sonho de todo bailarino, mas para isso é preciso enfrentar um dia a dia de muito esforço, dedicação, disciplina e amor à dança. É um trabalho árduo. Aula, de preferência todo dia, né? Quem quer se profissionalizar tem que trabalhar, é muita disciplina, é muito ensaio, basicamente a semana inteira, final de semana e na época de ensaio, sábado e domingo a gente não tem limite, tem que ensaiar, tem que treinar bastante. Os festivais têm papel fundamental no estímulo à arte. Novos talentos são revelados. Gabriele é a primeira bailarina de uma importante companhia brasileira. Ela explica que os festivais funcionam como vitrines. Sim, é uma vitrine. É bem visto pela maioria dos bailarinos. E a premiação como estímulo ao grupo todo. Muda tudo, né? Assim, eles ficam muito mais estimulados, eles têm muito mais garra, eles vêm para o ensaio com muito mais vontade. Então, a vantagem de se participar desses festivais é isso, é a troca de informação, você está podendo ver o que está sendo feito lá fora e trazer isso para as nossas aulas. A cidade de Barretos, com a participação do grupo de José Luiz e Ana Maria, sediou a etapa do Campeonato Nacional da Promodança, um dos mais importantes do país. Nesta semana, o grupo se apresenta na final do festival na cidade de Santos. Glaucia Chiarelli para a Rede Vida de televisão. O Jornal da Vida apresenta o giro final de informações com os destaques da edição nacional de hoje. Voo de caças na Praça dos Três Poderes quebra vidraça do Supremo Tribunal Federal em Brasília. Rainha Elizabeth faz visita à Escócia nas celebrações de seu jubileu de diamante de reinado. Especialistas da África do Sul alertam sobre contatos com animais selvagens para pesquisas acadêmicas. Mineradora chinesa edifica nova cidade nos Andes do Peru para atender demanda da comunidade local.